Olá, sejam bem-vindos à Universidade Federal de Goiás. Estou aqui fazendo um trabalho do Pedrão que não veio comigo hoje. Então veja, o professor hoje vai falar sobre pressão, como medir pressão de uma torneira, medir a altura de uma caixa d'água, como determinar o famoso MCA. Então, vem comigo! Ok, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, portanto, o tema do nosso programa é pressão. Como a pressão é importante no projeto de irrigação. Então, pessoal, conhecer a pressão, e o professor está até aqui segurando um manômetro. Esse é o aparelho que mede pressão na saída da bomba, mede pressão na chegada do aspersor. Então, é uma parte fundamental num projeto de irrigação. E muita gente me pergunta: como determinar a pressão? O que é esse negócio, professor? MCA, metros de coluna de água, tá? Então veja, vem aqui para a lousa que o professor vai ensinar vocês o seguinte, ó. Então imagine que você tem aqui uma caixa d'água, ó, vou desenhar aqui de forma esquemática uma caixa d'água. Então você tem aqui um volume de água e aqui a superfície do solo. Então se você tem aqui, ó, uma tubulação, e você vem com esse manômetro, né, e mede aqui a pressão, você vai estar definindo, portanto, a altura da caixa d'água, uma altura. Então, isso, como é alto, né, em metros, a gente trabalha com isso, metros de coluna de água. Essa é a unidade mais comum de se medir pressão. Tá? Então, quando você compra lá um aspersor, ele tem lá, ele opera a 20 metros de coluna de água. O que isso significa? Você precisaria ter uma caixa d'água de 20 metros de altura. Vixe, professor, 20 é muito. É, realmente é muito. Então, se você não tem os 20, você precisa colocar uma bomba para completar essa altura e fazer chegar no aspersor a pressão que ele precisa. Tá bom? Ah, o gotejamento precisa de menos. É, o gotejamento precisa de menos. Então, pode ser que você consiga fazer irrigação por gravidade utilizando, irrigando por gotejamento. Mas assim como o aspersor, o gotejador também tem uma pressão de operação. Então tá vendo isso que o professor mostrou? Vamos lá no campo? Nós vamos... Ah, cheguei aqui! Programa Estrada de Chão sem esse cara aqui. Não tem, viu? Então é isso aí, Pedrão. Seja bem-vindo. Professor, estava aqui nos bastidores acompanhando. Então, em resumo, MCA, metros de coluna de água, é a altura da caixa d'água. Perfeito, altura da caixa d'água. Então, ou você põe a caixa d'água alta ou põe uma bomba que te dê essa pressão. Porque como o nome diz, a bomba pressuriza a água, que equivale a uma determinada altura. Ah, então a bomba ela cria uma falsa altura com pressão. Perfeito. Exatamente. Aí, Pedrão, tem um termo que o pessoal usa muito aí no campo. O MCA é muito comum, mas o pessoal usa muito quilo, né? Claro, professor, qual que é a pressão lá na bomba? Tantos quilos. Não, mas quilo é peso, né? Você medir peso. Mas quilo, Pedrão, geralmente é assim, ó, 10 MCAs, que seria 10 metros de altura, é a mesma coisa de 1 quilo, que aí o pessoal fala 1 quilo, 1 kgf por centímetro quadrado. É a mesma pressão, só que uma outra unidade. Aí popularmente o pessoal fala quilo, mas está se referindo a essa outra unidade de medida de pressão, que é kgf por centímetro quadrado. Mas isso é o mais comum. E aí nós vamos lá no campo agora medir. Bora mostrar para eles, né, Pedrão? Dá para medir a caixa d'água sem usar régua, fita, qualquer tipo de aparelho de medição. Só um manômetro. Então, se você mede a pressão aqui, você não precisa ir lá bater uma régua, uma trena para saber a altura da caixa d'água. Ou se você tem uma caixa d'água lá no alto do terreno e puxa uma mangueira até lá onde você vai pôr sua horta, seu pomar. Então você mede a pressão lá embaixo, você está medindo não só a altura da caixa d'água, como todo o desnível do terreno até chegar lá. Tá bom? Então é usando a pressão para medir topografia, né? Fazer topografia. Então bora lá, mas enquanto isso você vai inscrevendo no canal aí, deixando seu like, viu? Bora pro campo agora. Então estamos aqui, ó, em frente a um cálice, né, professor? Isso Conhecido mesmo. como cálice, essa construção aqui, ó. Isso mesmo, Pedrão. Estamos aqui na Escola de Agronomia, do lado de uma caixa d'água.
E nós precisamos, quando você olha a caixa d'água, você tem muita dificuldade de saber qual que é a altura dela, né? E qual que é a pressão que nós vamos ter aqui embaixo. Então, usando o manômetro, que é o aparelho que eu mostrei para vocês em sala de aula, é possível a gente medir a pressão aqui na base e em metros de coluna de água vai ser a própria altura da caixa d'água, obviamente se ela estiver cheia d'água, né? Então certifique-se se a caixa d'água está cheia, pega o manômetro, adapta numa torneira que normalmente tem na base da caixa d'água e você vai descobrir a altura da caixa d'água e a pressão que você tem disponível na base dela. Professor, aonde que eu encontro esse aparelho aqui? Isso aqui, Pedrão, você encontra em qualquer ferragista, você encontra aí, isso vai custar de 50, 70 reais, vai depender do modelo. E fica atento na escala, né? Veja que ela tem uma escala preta e uma escala vermelha. Então, uma aqui nesse caso está em bar e outro está em PSI. Nesse caso, o bar, cada um bar significa 10 metros de coluna de água. Então, nós poderíamos ter, para facilitar, se você tem mais facilidade com metros de coluna de água, adquira um manômetro que está na unidade que você está acostumado. E esse bar é o mesmo que o professor mostrou, kgf por centímetro quadrado. Então, um bar ou um kgf por centímetro quadrado é a mesma coisa que 10 metros de coluna de água. Combinado? Quanto que é um bichinho desse, professor? 50 a 70 reais. Baratinho. Depender da marca, da loja que você está comprando. Baratinho, vale muito a pena. Eu adoro andar com o meu medindo pressões por aí. Eu já vi, ele anda mesmo. Então vai colocar aqui na torneira. Aqui a gente está usando um esqueminha aqui para poder reduzir, porque a torneira é pequena, né? E a boca do manômetro aqui está maior. Então a gente fez aqui para poder mostrar para você. Então vem aqui, Christian, mostra aqui, ó. Então agora o professor vai ligar. Então veja, vou abrir uma de cá só para vocês verem que tem água. Ó, essa torneira, veja. Então ela toda aberta, tem essa vazão, é essa pressão que nós vamos medir, essa vazão, essa pressão. Então o professor vai fechar aqui. E que essa força vai dar a altura da coluna de água. Exatamente, então o professor vai abrir esse de cá e vocês vão observar ali, ó. Então ali, Pedrão, tá mostrando quanto? 12, né? Tá 1.2 bar, que seria a mesma coisa que 12 metros de coluna de água. Então aqui em cima, ó, nós temos 12 metros de altura. Então aí veja, isso é suficiente para tocar aspersor? Não, né? Então isso é suficiente para tocar gotejamento. A maioria dos gotejadores precisam de 10 metros de coluna de água. Então essa pressão para gotejo está bom. Ah, para aspersor precisa de 20, 30. Aqui nós colocaríamos uma bomba para dar um complemento de pressão e fazer chegar o que você precisa no seu projeto de irrigação. Professor, então aqui a gente mediu a altura da caixa d'água sem usar a régua. Sem usar a régua, Pedrão. Então, olha a dificuldade que seria, né? Então, às vezes, isso é uma dúvida que muita gente tem. Chega lá, essa caixa d'água tem quantos metros? Então, assim você consegue medir com facilidade. E eu falo, Pedrão, se a gente conectar uma tubulação aqui, e sei lá, às vezes você está no ponto alto da propriedade, existe um desnível de terreno, um barranco. Então, você medir lá embaixo, você mede não só a altura da caixa d'água, como você mede também esse desnível, que para não precisar de usar, bater mangueira, né, usar topografia, você usa só o manômetro, que você está matando 2 coelhos com uma caixa d'água só. Aí, professor, agora eu já entendi como é que é o MCA, para que serve e como que eu faço para medir ele. Isso, Pedrão. As coisas, gente, normalmente são muito mais fáceis do que a gente imagina. Então não coloque dificuldade nas coisas simples da vida. Então hoje foi um exemplo disso. Coisas extremamente importantes, chave para o seu projeto. Então faça, meça, mas o conhecimento é a chave de sucesso. Perfeito. Se você assistiu o vídeo até aqui, te agregou alguma coisa, se aprendeu uma coisa nova, inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta e compartilha. Professor, obrigado pelo presente, viu? Até mais.